Olá, seja bem-vindo ao canal Rô Cassiano Beck. E hoje nós gostaria de compartilhar com vocês aqui Romanos 8:32, onde diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra o apóstolo Paulo escreveu e registrou no livro de Romanos. Quem era Paulo? Paulo nada mais, nada menos era um religioso, soldado romano, perseguidor e matador de cristãos. Mas um certo dia, indo para Damasco, ele teve um encontro com o próprio Jesus. E a partir daí sua vida mudou. Um homem, talvez se hoje nós olhássemos como religiosos que somos, não dava nada, pelo contrário, temiam, corriam, porque ele perseguia e matava cristãos. Mas foi o homem ao qual Deus chamou, resgatou dessa sua história e é o maior escritor do Novo Testamento, apóstolo Paulo. Interessante como Deus trabalha. Nós queremos enquadrar Deus de um jeito e não enxergamos que Deus ele não se prende ao nosso tempo. Ele trabalha da forma que quer, do jeito que quer e continua sendo Deus, independente se eu goste ou não. E aqui, então ele usa Paulo escrevendo essa carta de Romanos para te dizer que nada, absolutamente nada pode te parar ou te tirar da presença de Deus. Não há anjos, não há principados, não há potestade, não há altura, não há profundidade, e nem qualquer outra criatura pode te tirar da presença de um Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmãos, essa semana foi uma semana bastante agitada quando a gente viu nosso Supremo Tribunal votar em fechamento dos templos das igrejas, mas nós vemos que tudo para Deus tem um propósito. A igreja não para, a igreja continua marchando ou virtualmente ou de outra forma, porque essa é a igreja que Jesus escolheu. Aqui nós vemos que talvez se fosse outro homem teria implicações ou barreiras, mas não, Paulo era a pessoa certa. Nós vemos que em um certo tempo da história Paulo chega e fala: eu sou romano, cidadão romano, hebreu dos hebreus. Então nós vemos que ele tinha liberdade para circular em todo o território, se ele tem algum problema. Mas mesmo assim, ele foi preso, foi julgado, foi condenado e foi morto. Por quê, irmãos? Porque a arrogância e a ganância daquele tempo, o Império Romano agia. E hoje nós vemos que não é diferente. Hoje temos outros impérios, outras pessoas articulando para que de alguma forma a igreja pare. Mas deixa eu te dizer, assim como o apóstolo aqui falou, nem a altura, nem a profundidade e nem qualquer outra criatura
poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Saiba que Deus é aquele Deus que preserva, aquele que Deus cuida. Deus é um Deus presente todos os tempos, na angústia ou na alegria, na profundidade ou na altura. Deus está em todas as situações. Então lembre, irmãos, que os tempos difíceis eles vêm. Aqui Paulo declarou no versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como as ovelhas para matadouro. Então, irmãos, dias bons vêm, dias maus também vêm, e a gente não pode largar da presença de Deus. A gente não pode, simplesmente porque um governo se sente autoritário para tentar parar uma igreja, para tentar parar o povo de Deus, e nós vamos nos calar, nós vamos sentar, nós vamos nos lamentar, e somente isso, não. Nós vamos para a luta. E como é que o crente luta? Confiando em Deus. O crente ele não age por impulso, ele não age por seus ideais próprios, não. Ele simplesmente faz como Davi fez quando Saul perseguia. Senhor, toma conta, é ungido teu. Senhor, vai à frente, me protege, me guarda. Vamos para a guerra? Eu só vou se o Senhor for comigo. Em todo tempo, coloque Deus em todas as situações. Estamos aqui para servir a Cristo. Estamos aqui para caminhar com Cristo. Então vamos demonstrar que Cristo está como o Senhor das nossas vidas. E que Ele, sim, que vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos sustentar em todos os momentos. E que aqui a gente vê o triunfar da igreja no final do versículo desse capítulo. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Esse é o triunfar da igreja. É estar diante de Deus. É estar presente de Deus. Por mais que tentam nos barrar, nos parar, nos calar, vamos fazer que nem Paulo. Vamos orar. Vamos cantar louvores na prisão. Se a nossa prisão é a nossa casa hoje, não importa, vamos louvar, vamos cantar dentro das nossas casas. Se nossa prisão hoje está limitada à internet, aos cultos online, vamos cantar, vamos louvar, vamos demonstrar que nós somos servos de Cristo. E que Cristo está conosco e que Cristo vai adiante. E que a gente realmente venha a agir com sabedoria. A sabedoria não que vem dos homens, mas a sabedoria que vem de Deus, da parte de Deus. Porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, foi Deus que nos chamou, foi Deus que morreu naquela cruz para nos salvar, foi por Deus, é por Deus que nós estamos aqui, é por Jesus. Então se é por Jesus, então vamos ver, vamos pesquisar, vamos orar mais, vamos ver o que Jesus quer da gente, para que realmente a gente seja triunfantes nesses dias difíceis, nesses dias maus. Porque com certeza, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente chega mais perto de Jesus, nosso fardo fica mais leve, a nossa cruz fica mais leve, o nosso medo vai embora, porque Jesus traz a alegria, o refrigério para a nossa alma que nós precisamos. Então, irmãos, que a gente venha aprender a descansar em Jesus. Que assim como diz que lá em Mateus, lançai sobre mim todas a vossa ansiedade, que nós possamos lançar as nossas ansiedades diante de Deus. Que nós possamos descansar em Deus. Porque se nós somos servos de Deus, se nós nos consideramos como filhos de Deus, então nós nada mais do que nada menos nós temos que buscar a presença do Deus Pai e descansar no Deus Pai. Que Ele é forte, Ele é justo, Ele é fiel para cumprir todas as coisas que nos prometeu. E se aqui Ele nos prometeu que nada nos separará do amor de Deus, que nada separará da nossa presença com Ele, então vamos confiar mais no que Ele escreveu para nós, mais no que Ele nos direcionou na Bíblia, e menos murmuração, menos reclamação, menos de nós, mais de Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, nesse dia, ou quando você vê esse vídeo, que a presença de Deus possa encher o seu lar, e que a gente venha realmente ter as ações do que realmente um servo de Deus tem que ter. Confiar no seu Senhor. Que Deus possa vos abençoar. Deus possa
fazer essa palavra, botar no seu coração e te trazer alegria, te trazer bálsamo, te trazer esperança para os dias melhores. Deus vos abençoe.